nossa base teórica tem aí algum estudo para respaldar, mas que é uma das prioridades, né? A parte de aprendizagem, de learning development, é uma das 4 prioridades aqui para o RH, para a parte dentro das organizações, dentro de investimento. Porém, o que a gente percebe é que ainda, se comparamos, por exemplo, esse é um dado comparando Brasil e Estados Unidos, ainda a gente está muito aquém, né, do quanto se investe em treinamento per capita, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. A gente vê um aumento desse valor anual, e essa é uma pesquisa panorama da BTD, mas que ainda tem uma diferença significativa, né? E aí, isso fica ainda mais crítico se a gente olhar e pensar que, além desse recurso, do que a gente hoje tem estimado dentro dos investimentos, do orçamento, a área de treinamento está sendo cada vez mais pressionada a fazer mais com menos. Quem aqui não recebeu esse desafio, gente? Né? Eu De recebo fazer mais com constantemente menos. esse desafio. Totalmente, né? Seja com uma questão de Total. orçamento, de budget, seja com pessoas, com headcount, né? Dentro da área, seja tendo que trazer muita coisa para fazer internamente e não poder mais usar fornecedor externo. A gente está sendo desafiado continuamente. Aqui é uma pesquisa na Europa, mas é uma realidade que a gente está aqui dentro de casa, vivendo isso, continuamente. Eu até ia perguntar e pedir para vocês colocar, já que o nosso grupo está pequeno, então eu até vou perguntar para vocês. Eu não sei se vocês já começaram a discutir budget, orçamento para o ano que vem, ou se vocês já têm um cheiro, uma ideia se o budget de vocês para o ano que vem vai aumentar, diminuir ou se manter. Vocês têm uma ideia disso, gente, ou ainda não sabem? Só diminui, né, gente? Essa é a Só realidade. diminui, olha que desafio, né? O budget Aqui a diminui e o gente. desafio aumenta. Hum, É, aqui na verdade a gente está numa incerteza porque a nossa gerente saiu. olha só. Ela acabou de fazer um movimento de carreira, né? Ela foi para uma outra empresa para ser diretora de RH. Uhum, E a nossa diretora é uma diretora atualmente, ela não tem experiência com RH, então ela uhum, é diretora de RH, mas é diretora de TI, financeiro, ela tem uma experiência com auditoria, então estamos num período nebuloso na questão de budget, provavelmente agora em setembro que a gente vai fazer essa análise do orçamento, mas a uhum. princípio vai ser manter a mesma coisa do ano passado, desse ano, né? Tem Mas horas vamos que ver. manter já é uma conquista, né? Sim, Tem exato. momentos em que isso também a Eu gente tem que essa olhar as situações. E como a economia, enfim, tem muita coisa que envolve isso, né? sim, O desafio aqui é que a gente tem, aí a gente colocou essa imagem bem assim de pedras no caminho, mas é que, apesar da gente ver lá naquele primeiro slide, né, que as empresas, que nas pesquisas se fala que treinamento é uma prioridade, isso está no discurso da liderança, ainda isso não se reflete necessariamente no tangível de ter investimento, de se ter o orçamento para isso fazer acontecer. Então, existe uma desconexão entre esta fala de que isso é importante e a prática acontecendo realmente dentro da organização. E o principal ponto do gap que isso existe é que a gente tem dificuldade. É claro que tem uma série de variáveis, né? Várias razões para isso. Mas o que está no nosso controle como área de treinamento, né? Tem coisas que são externas e que não estão no nosso círculo de influência. Mas o que está no nosso círculo de influência é que a gente tem dificuldades de demonstrar o impacto e o valor da nossa área, né? Então, nem sempre a gente consegue brigar por esse budget. Nem sempre a gente está nas reuniões em que esse budget é inclusive discutido. Nem sempre a gente está
nos fóruns de discussão, ou tem alguém que nos defenda quando a gente não está lá. Então, quando a gente fala da importância de ser um T&D cada vez mais estratégico, a gente está falando de ter, primeiro, de participar de reuniões mais estratégicas, de ter alianças mais estratégicas e pessoas que defendam no negócio que a gente precisa ter espaço e que é importante, entende? Então, tudo isso faz diferença para a área se posicionar de uma maneira diferente. O problema é o seguinte, mais dados aqui para vocês. 75% das áreas de TCD estão fazendo pouco progresso em relação a medir impacto e valor agregado. Olha só, 26% medem desfechos de aprendizado impactando o negócio. A gente tem aí os dados de 28% apenas focam nesse aprendizado individual e apenas 17% avaliam as necessidades do aprendizado e o progresso de maneira frequente. Então, vejam como isso, apesar da gente entender dessa importância, a gente também acaba não medindo de maneira efetiva para demonstrar esse valor. E aí, a minha pergunta para vocês aqui é como vocês têm mensurado esse impacto, né? Claro que às vezes vocês mensuram não de maneira, né, exatamente em todas as iniciativas de treinamento de vocês, mas com qual frequência? Reação, aprendizagem, comportamento e resultado. Qual dessas, nesses níveis aqui, e aqui é Kirkpatrick, não sei se vocês são familiarizados ou não, mas o que vocês mais costumam aqui mensurar? Aqui nós mensuramos reação em Uhum. todas as iniciativas de Todas as treinamento. iniciativas. Uhum. Ok. Então, temos uma Aqui a oportunidade. gente... Desculpa, vai lá, Vânia. Nada, aqui a gente foca muito na questão da reação e da aprendizagem. Aprendizagem. A gente vai ver, e a gente tem um curso específico para isso, mas dentro do Bridge a gente fala muito de como a gente segue, e obviamente não para todas as iniciativas, mas para aquelas mais robustas, e que também a gente vai falar da priorização, é como fazer mensuração de impacto até o 4º nível, que é o resultado. Porque é aqui que a gente consegue garantir esse diálogo com o negócio e garantir que o negócio vê esse valor e a gente vai aos poucos garantindo os recursos necessários, o espaço necessário para posicionar a área de T&D como uma área realmente estratégica, tá bom? Então, antes da gente né, ir para esse próximo bloco do que é exatamente o T&D estratégico, esse profissional, só quero reforçar o quanto a gente está nessa pressão para assumir novas tarefas, para transformar a área, para lidar com recursos cada vez mais escassos. E ser estratégico é saber dizer os nossos nãos, né? Eu estava hoje na sessão da manhã, eu falei, gente, a área de T&D tem um grande problema, que é querer dar conta de tudo. E querer dar conta de todos os pratinhos. E, gente, é pratinho pra caramba que a gente tem que rodar. É saber, ser estratégico é saber que pratinho a gente não vai deixar cair e que pratinhos nós vamos deixar cair. E nós vamos nos posicionar mediante a organização dizer: esses pratinhos vão cair. Por quê? Porque eu não tenho recursos, eles vão ter menos impacto para o negócio. Os pratinhos que eu manterei em pé, mas bem mantidos e que vão trazer mais impacto para o negócio, são esses pratinhos, né? Então, isso é ser estratégico.
Eu vi também um post hoje falando que a gente não pode oferecer para as pessoas só o que elas acham que elas querem também, né? O que elas dizem querer, né? Às vezes eles pedem um treinamento de inteligência emocional, vários clientes de vocês vão pedir, mais um treinamento de negociação, mais um treinamento de técnica de vendas, mais um treinamento do produto X, mas se você não conduz uma boa análise, né, de necessidade, às vezes o que as pessoas pedem nem sempre é o que elas de fato precisam, né? Às vezes o que elas pedem nem é o que de fato elas vão fazer. Então, por isso que acho que esse não também é também desafiar quando chega o pedido, né? Fazer mais questionamentos, ter esse olhar um pouco mais curioso e provocativo para fazer a pessoa pensar por que ela está te pedindo aquilo. E muitas vezes só de fazer as perguntas a pessoa também já se dá conta de que talvez não seja uma sessão de treinamento que aquele time precisa, talvez seja uma outra intervenção. Então, acho que tem a ver com esses sims e nãos que a gente precisa dizer, né? Então, achei bacana que eu li hoje de manhã também, depois da nossa sessão da parte da manhã. Desculpa, tá? Imagina. Enfim, e aí, o que nos trouxe até aqui não será suficiente, porque a área de TI está mudando, o ambiente das organizações, o que é requerido está mudando. Fazer mais com menos requer uma postura estratégica. A gente precisa demonstrar nossa relevância e mensurar e comunicar o valor completo de um TD estratégico é fundamental. Então, esse é o nosso convite para vocês. É isso que a gente se propõe. E esse é o balizador do que a gente faz como strategy, mas especialmente do Bridge, é a isso que ele se propõe a fazer, como guia, né? Como linha mestre da formação, porque a gente entende que elevar, né, essas discussões para dentro da organização é fundamental. Ok? E aí, Ivan, te convido para contar para a gente afinal de contas, né, como Tá bom. ser, como a gente tangibiliza esse profissional estratégico de TD. A gente acabou dividindo, para ser mais didática, em 6 passos, e aí a gente vai passar passo a passo. Aqui a gente também foi uma das apresentações que a gente fez no CBTD, não desse ano, mas do ano passado, que a gente falou sobre experiências de aprendizagem. E aqui a gente traz algumas reflexões, né? Porque tá focado só em fazer a apresentação impactante, que era o que a gente está falando. Eu sou expert no meu tema né, em algum tema específico, seja ele venda, seja ele qualidade ou a questão da área hospitalar, ser um gestor de treinamento excepcional pressupõe você ir além do que só ser um bom facilitador em sala de aula, você ser um showman, uma showgirl. Então, a ideia é que você consiga entender qual é o mapa de competências da área de T&D e quais são as possíveis estruturas que você pode ter. Eu dei de manhã um exemplo que tem a ver com o que a Thaís falou, que é a gente parar para pensar. Hoje eu tenho X atividades, né? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Thaís no Abbott, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa, um fornecedor que ajudava a gente na gestão do nosso portal de treinamento. Isso, para mim, fez toda a diferença. Porque aí eu conseguia concentrar também os meus esforços em outras atividades que eram mais estratégicas, em estar na profundidade com o negócio, mais perto das pessoas, dos clientes que eu tinha. Então, olhar também todas as atividades que eu tenho e entender o que eu posso terceirizar, né? O que eu não preciso fazer, o que é essencial e que precisa da minha energia. Isso vai tornar você um gestor de aprendizagem excepcional. E conhecer o mapa de competências de treinamento também tem a ver com... Tem uma frase que eu vi lá atrás, quando eu comecei minha carreira, da primeira diretora de RH que eu tive, que treinamento não resolve o problema de talent acquisition, né, de recrutamento mal feito.
né? Então, você entender até onde você consegue ir, né? Até onde você, enquanto T&D, consegue alcançar e entregar o resultado que a empresa precisa, também é importante, porque tem alguns problemas dentro da organização que a gente tem eu acho que a mentalidade de querer ser solucionador de problemas, né? Pegar todos os problemas para si e tentar resolver. Nesse exemplo que eu estou dando, tem organizações onde, na que eu estou hoje mesmo, por exemplo, em sessões de onboarding, a gestora de T&D percebeu o perfil que as pessoas estão chegando para esse onboarding é muito ruim, as pessoas são muito júnior. Então, elas não vão conseguir performar do jeito que a organização precisa. Mapa de competência de T&D tem a ver com isso. Eu consigo preparar as pessoas até a página 2, né? A pessoa tem que estar minimamente dentro do perfil, então RH, né, a área de recrutamento tem que trazer a pessoa adequada. E tem outras variáveis, né? A gente fala bastante sobre isso no módulo de mensuração de impacto. Não necessariamente quando eu vou mensurar impacto, ou quando eu vou pensar o que pode influenciar num colaborador, tem milhares de variáveis que influenciam a performance do negócio e a performance humana, né? Os colaboradores dentro da empresa. Isso passa por recurso, passa por reconhecimento, passa por salário e às vezes premiação, passa por as pessoas terem ferramentas adequadas para poderem trabalhar. Então, tudo isso impacta um profissional. Eu tendo clareza disso, eu consigo identificar o que talvez treinamento consiga endereçar e o que eu não posso tentar muito. Não é treinamento o problema e eu não vou conseguir resolver. Então, quando a gente fala mapa de competência de T&D, é papéis e responsabilidades mesmo, até onde eu posso ir. E é um pouco dessas reflexões que a gente gosta de trazer para todo mundo. Não trabalhar, a Thaís acho que já falou, não trabalhar com pastelaria, apagando incêndio, falando sim para todo mundo, mas fazer boas pesquisas, bons levantamentos de necessidade, desenhar um plano de treinamento assertivo. Plano de treinamento, vamos falar mais para frente, não é um calendário cheio de atividades, né? Um cronograma. Eu lembro que uma das equipes que eu também liderei, quando eu cheguei na organização, os gerentes de treinamento me apresentavam um cronograma só com os congressos, né, médicos, as coisas que eles iam participar, esse era o plano da área. Isso não é plano de treinamento. O plano de treinamento tem uma análise, tem objetivos estratégicos que se conectam com os objetivos do negócio, tem começo, meio e fim, tem pilares estratégicos, né? Um cronograma não é um plano. Gestão de cliente interno e externo, como eu falei, dei o exemplo da gestão do LMS também, parar para pensar, né, o que internamente eu vou cuidar e o que eu posso contar com recursos externos, fornecedores, consultorias, quais serão as escolhas estratégicas que eu vou ter para poder gerenciar os meus projetos e a minha área. Então, e acho que o que assim, eu falo bastante, eu posso falar por mim e para a Thaís, acho que esse era um ponto que nós duas sempre fizemos bem, que é não ficar no silo de T&D, ficar focada só na nossa área e não olhar para o negócio. É estar próximo, é estar perto, é ser um parceiro mesmo, né? Não agir de forma individual e isolada, como um silo, mas fazer parte, né? Pedir para participar das sessões onde o negócio está discutindo coisas importantes, porque é assim que você também vai ampliando a sua musculatura estratégica, ouvindo de estratégia, estando nos fóruns onde as pessoas discutem estratégia, né? E nem que você tenha que pedir para participar nas primeiras vezes, né? Talvez o convite não venha de primeira, mas peça para participar, né? Pode falar. E assim, por curiosidade e com intencionalidade também, o bridge chama bridge porque traduzindo é ponte, né? Porque a gente entende que a área de treinamento é uma ponte entre áreas, entre conhecimentos, né? E a gente entende que a questão especificamente de gestão de stakeholders, ela é super importante, tanto que dentro da formação, dos encontros síncronos que a gente tem é justamente a gente faz até roleplay, imagina, né? Que a gente faz tanto roleplay para os times, né? Mas a gente raramente faz participando.
mas é roleplay para simular situações e conversas com stakeholders, com clientes que a gente tem, sobre conversas, sobre demandas, para poder ter essas conversas difíceis e poder entender como a gente faz, talvez dizer esses não, e talvez colocar esses limites e negociar, ao mesmo tempo em que você estabelece essas relações de confiança com áreas importantes para o negócio também. Bom? Eu acho que temos que ir seguindo esse nosso tempo. Aí, Opa! criar experiências de aprendizagem relevante, de novo, o treinamento, acho que volta só um, tá? O treinamento não tem que ser encarado como um evento isolado. Então, treinamento não é evento, né? Não é só entregar um workshop ou uma atividade presencial. A gente fala muito agora, né? A jornada do paciente dentro dos consultórios médicos, jornada do cliente dentro de qualquer loja que, né, a pessoa entre. Aqui a gente também fala de jornada de aprendizagem. De novo, tem que ter um começo, meio e fim. Quais são os conteúdos de pré-work ou de leitura anterior que você vai dar para essas pessoas? Quais são os recursos de sustentação depois que o workshop acontece? Como que você vai mensurar que essa jornada aconteceu da melhor forma possível? Então, isso também é algo que é importante, né? Não encarar as iniciativas como workshops isolados e várias atividades presenciais. Ter a clareza dos objetivos da área e como isso se conecta com o negócio e como você também apresenta isso para a organização, né, de uma forma vendedora, e como você mensura de fato as iniciativas olhando para o negócio, né, não só olhando para si, para a quantidade. De novo, outra frase, né, que as pessoas às vezes se ficam chocadas. De novo, mensurar não é número de pessoas treinadas e número de acesso à sua plataforma, ao seu portal. Isso não é mensurar impacto de treinamento. E por que é difícil mensurar o impacto? Porque muitas vezes a gente recebe a demanda, a gente executa ela, mas a gente não pergunta. Como que você quer que esse seu colaborador saia em termos de conhecimento? O que ele tem que saber diferente? O que ele tem que fazer diferente? Como que você quer que ele haja depois que você fizer o treinamento? Quais são os comportamentos observáveis que você quer ver lá na ponta? E ao não fazer essas perguntas, a gente não vai conseguir mensurar mesmo, porque eu não determinei lá no começo o que eu queria ver de diferente com essa minha iniciativa. Então, acho que é isso, tá? Então, esse é um resumão dos 6 tópicos. E aqui também, então, o B é ser o profissional estratégico, entendendo o que faz parte do meu papel ou não. O R é ser relevante, que é a minha empresa tem um objetivo estratégico. Provavelmente os presidentes de vocês, nas sessões que eles têm, eles falam isso, eles recebem e-mails. A pergunta que vocês têm que se fazer é como as minhas iniciativas, como os meus projetos ajudam a empresa a chegar lá, né, a atingir esse objetivo que esse meu presidente está falando. Como que eu conecto, como eu conto essa história dentro da minha empresa. O terceiro passo é fazer uma boa gestão de clientes internos e externos. O D é criar essas experiências de aprendizagem. O G é o plano, então como você comunica o seu plano estratégico de treinamento. E o E é como você mensura e avalia esse impacto. Então, essas seriam as 6 competências fundamentais para um profissional de TI ser estratégico e se diferenciar. Então, aqui a gente vai passo a passo nesses próximos 15 minutinhos, mas acho que a gente acabou falando já. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. A gente fala bastante na primeira parte sobre ser um profissional estratégico é exercitar esse olhar e, às vezes, usar ferramentas que já estão à disposição, que não são complexas, para você fazer uma análise assertiva da área. É difícil você propor um plano ou ser estratégico se você não tem uma análise, se você não olha para as informações que estão lá à sua disposição. Isso quer dizer o quê? Quais as métricas e indicadores de performance você já tem? Como que você correlaciona as informações e os dados que você tem? Se você tem um assessment de comportamento, se você tem uma prova, uma avaliação de conhecimento, se você tem dados de onboarding, como, olhando para essas informações, o que esses dados quais as histórias que essas informações te trazem?
Você pede feedback para os seus, né, para as pessoas que trabalham com você, sejam eles pares ou clientes? Que o seu cliente, o seu colaborador que recebe os seus projetos, as suas iniciativas, os seus treinamentos, o que eles acham da área? Análise SWOT, a gente vê muita análise SWOT, né, em muitos planejamentos estratégicos, vamos dizer assim, né? A gente, às vezes, nos treinamentos, eu já dei milhares onde eu falei de análise SWOT. Quantas vezes você fez essa análise SWOT para revisitar e pensar na sua própria área? Conseguir traduzir toda a sua estratégia em uma única página. Estava vendo também um desses vídeos no LinkedIn hoje com essas dicas, né? Como ser estratégico, não só ser treinamento estratégico. E ele falava um pouco da importância de você escrever as suas metas, o quanto tem ciência por trás do poder de você ter isso escrito. Então, one-page strategy é você ter uma página que resuma todos os pontos que você vem trabalhando, que a área trabalha, para você poder mostrar isso internamente também quando isso for necessário. Então, esse é o primeiro passo, que é ser um profissional de T&D estratégico, e para você ser estratégico, de novo, você tem que ser curioso, você tem que parar e pensar. Na correria, na loucura das entregas, a gente não vai conseguir. Pode falar, tá? O que a gente fez muito é trazer ferramentas que são usadas num ambiente mais de negócio, né, para marcas, para essas discussões do negócio em si, aplicadas para T&D, entendeu? Então, a gente trabalhou isso para poder aplicar para T&D e a gente fez de uma maneira em que a gente deixa disponível isso para vocês, de tal forma que vocês só tiram o logo da Strategy e colocam da empresa, entendeu? De vocês. A gente quis fazer uma coisa prática o suficiente para vocês conseguirem usar imediatamente, assim, fácil, editável, inclusive, para que vocês consigam realmente avaliar qual dessas vocês preferem. Então, a gente deixa disponível um arsenal aí de ferramentas que para vocês conseguirem ter essa aplicabilidade imediata, vamos dizer assim, tá bom? E acho que a gente pode ir para o segundo passo, que é ser relevante para as pessoas e para as organizações. Que é essa habilidade de você conectar os objetivos de aprendizagem que você tem dentro dos seus programas com os objetivos que a empresa tem, que foi o que eu acabei de falar. E tem essa frase da Rita Smith dos 6Ds, da metodologia 6Ds, que traz que a única razão pela qual a função da aprendizagem existe é para gerar resultados de negócio. Então, de novo, fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico consistente, priorizar os investimentos que você tem para entregar os resultados que o negócio precisa, alinhar essas entregas com as necessidades do seu público final, do seu colaborador, e mensurar e comunicar esse impacto também de forma estratégica. O terceiro passo é influência e gestão de clientes internos. Eu lembrei o nome da autora, tem uma autora que chama Susan Finert, e ela fala como trabalhar com times cross-funcionais de forma mais efetiva. E ela traz alguns exemplos bacanas, e um deles é fazer com que toda reunião tenha um propósito, né? Fazer com que os seus one-on-ones, as sessões que vocês têm com seus clientes, tenham também um objetivo estratégico definido. E aí, pensando até nos desafios que eu tinha, que eu tenho ainda com vários clientes, tem alguns que a gente consegue evoluir, tem outros que demoram um pouco mais. A gente tem essa fórmula da confiança, que é o Trust Equation, que ele fala de 4 pilares principais: credibilidade, confiabilidade e intimidade, para as pessoas poderem acreditar e confiar no conteúdo que você traz, né, na sua forma de trabalho, e auto-orientação. E eles trazem uma reflexão importante, que se a sua auto-orientação, ou se você estiver muito focado em você mesmo, não importa o quanto você tenha de credibilidade, confiança, intimidade com seu stakeholder, isso cai por terra. Então, talvez, e foi uma reflexão que eu fiz também dos desafios que eu tinha com os meus clientes internos, era eu me colocar no lugar dele, eu tirar o foco de mim, colocar o foco nele e tentar fazer coisas para ajudá-lo, para assim poder me aproximar. Seja saindo, no caso de quem é de farma, saindo a campo, fazendo observações e trazendo insights para dentro. Eu construo trilhas de aprendizagem, né, de produto, então
fui pesquisar com o time dos Estados Unidos para ver se tinha alguma coisa bacana e trouxe para conversar com esse meu cliente interno e já vi uma abertura. Então, sair um pouco do meu papel enquanto pedinte também, né? Ficar pedindo toda hora coisas para o meu cliente e me colocar no lugar dele. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Porque isso provavelmente vai te aproximar. Isso aqui é só uma reflexão, um insight. Tem outras ferramentas que também durante o curso, né, propriamente dito, a gente vai, inclusive o livro da Susan, que a gente acaba detalhando. Passo 4, que é das jornadas. Tem um conceito que eu acho super legal, que eu também apresentei no CBTD, na palestra que a gente teve, né, no ano passado, que é o Learning the Flow of Work, que é o LIFO. Quem é o autor é o Josh Bersin, ele é um gringo, é um americano, e ele fala um pouco da evolução do treinamento corporativo, que a gente acabou seguindo um pouco também a forma como a gente estudava enquanto criança nas escolas, e ele traz uma provocação que eu acho super legal, que é a gente se colocar de novo no lugar do aprendiz. Então, não adianta eu criar conteúdos maravilhosos se o meu colaborador, a pessoa que vai receber o conteúdo, não tem ambiente, não tem internet, não tem celular, não tem ferramenta para acessar o conteúdo que eu estou passando. Então, ele traz alguns exemplos, talvez, de fábrica, que vocês, alguns comentaram, a Andrea falou que tinha experiência, onde as pessoas paravam antes de entrarem para trabalhar 5 minutos, menos que isso, para assistir um videozinho e preencher um quiz rápido. Porque é claro que lá na produção ele não vai ter tempo de aprender no fluxo do trabalho. Tem outras empresas, tipo Viva, né, de CRM, talvez é colocar o conteúdo dentro do próprio sistema do Viva, com bullet points, enquanto o cara está lá, incluindo informação do cliente dele, que ele vai ter que fazer de qualquer jeito, ele pode já aprender, né, enquanto ele estiver trabalhando. E aqui a gente trouxe algumas reflexões ou paradigmas antigos ou novos para vocês refletirem, né? Acho que o Desculpa te Ed está com a... interromper. O Ed está com a mão levantada. Queria ver só se Pode ele falar, também. Edinaldo. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Oi, Vocês tudo. conseguem me ouvir, né? Eu liguei aqui no carro Sim. e quando eu chego em casa. A cidade está um caos hoje. E deixa eu só te fazer uma pergunta, Van, sobre o tópico anterior, né? Você comentou muito sobre saída a campo, né? E aí eu sempre tive muita dúvida sobre essa saída a campo em relação a T&D. Então, eu já vi em algumas práticas se tem um checklist para poder avaliar o consultor. Mas assim, eu nunca sei de fato o que a gente olha como treinamento. Então, assim, acaba que a gente olha para a técnica de vendas, aí olha se o consultor está conectado ali com as competências e tudo mais. É esse olhar mesmo, assim, que diferença que a gente pode fazer, assim, numa saída a campo com esse consultor? Então, por exemplo, a Andrea trabalha junto comigo, uma das coisas que eu vou fazer ali em campo é, primeiro, fazer uma saída com o consultor, colhendo ali um diagnóstico, e aí a segunda vez eu vou com essa mesma pessoa para aplicar um coaching. Mas eu fico pensando, será que é essa a estratégia mesmo, assim? É o coaching? É realmente uma necessidade de levantar ali junto com esse consultor de vendas? O que você tem, assim, de alguma boa prática nessa saída de campo, Van? Eu acho que tem Thaís alguns também. pontos que você trouxe aqui. De novo, papéis e responsabilidades, que é algo que eu tenho trabalhado muito na empresa que eu trabalho. Você falou de coaching. Para mim, hoje, quem tem esse papel é o gestor dessa pessoa. Então, você tem sim, talvez um olhar de diagnóstico, e é óbvio que você vai conseguir desenvolver ou trazer pontos de reflexão para ela durante essa saída. E aqui, para quem é de outros segmentos, sair da campo é quando você vai com o profissional e vê um dia dele de trabalho. Então, nesse caso, é um profissional de vendas, a gente vai com ele visitar clientes e fica observando ele durante o dia dele de trabalho. Eu sempre gostei de olhar do ponto de vista da estratégia. De novo, o que dentro da farmacêutica, treinamento e desenvolvimento é responsável? Ponto 1, conhecimento técnico, né? O uso adequado dos materiais promocionais, técnica de vendas, o uso dos recursos que ele tem para trabalhar, então sistema de CRM, análise de informações de mercado. Então, eu, do ponto de vista de treinamento, eu vou um passo até antes, né? Eu acho que a gente observa numa saída aquilo, as competências ou o que é exigido desse profissional. Então,
Se dentro da organização a gente entra em comum acordo que um bom consultor de vendas tem esses comportamentos que a gente trabalha enquanto T&D, são esses comportamentos que eu vou observar. Tem organizações, no meu caso, que tem também gestão de conta-chave, então eu vou olhar também, ter um pouco desse olhar. E vai depender do mercado que você tiver inserido, mas eu acho que a reflexão é um pouco anterior, né? Quais são as competências ou comportamentos exigidos para esse profissional? E eu acabo olhando esses comportamentos. Mas eu não acredito que o papel de T&D é única e exclusivamente dele de dar o coaching ou de fazer o desenvolvimento. Acho que é compartilhado com as outras áreas, tá? Pode falar, tá? Eu acho que a gente olha idealmente, tá? Enfim, e tem outras configurações, mas eu entendo que, principalmente, o objetivo de uma saída a campo de treinamento é para gerar insights para trazer para dentro da organização, sobre a estratégia, sobre a própria treinamento, não sobre aquele indivíduo. Então, você não tem que sair para dar feedback sobre a performance daquele indivíduo necessariamente. O ideal é que você saia com várias pessoas e, no geral, você consiga dizer se a estratégia está sendo bem executada, mas não sobre o feedback daquela pessoa necessariamente. Isso é um trabalho do gestor com aquela pessoa específica, entende? Tem uma frase que a gente gosta de usar bastante, que é treinamento não demite nem promove ninguém, né? Então, a gestão de talentos, e a Thaís entende muito mais disso do que eu, porque ela trabalhou bastante tempo em RH, ela pressupõe outros pontos. Então, é isso que a Thaís falou. Eu acho que tem que ter uma imparcialidade, de você olhar os processos, olhar os comportamentos e não olhar o indivíduo necessariamente. Tá? Porque vai acontecer de pessoas quererem o seu feedback sobre aquele indivíduo especificamente para ou desligá-lo, ou promovê-lo, ou usar para outros fins. E acho que não é esse o nosso papel. Mas aí, muito bom, enfim, gente. Obrigado, viu? Imagina. Pela resposta. Muito A bom. gente conversa, acho que o Ed tá na formação com a gente. Ele já tá Você na formação, Pois então a é, gente pode conversar mais. Aí a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Pois é, isso que eu ia falar. Eu vou desconectar, que eu já cheguei em casa, preciso resolver minha vida. Mas a gente se vê no Bridge, então, Tá tá bom? Combinado. até Obrigada, Obrigado, Ed. gente. Legal. Beijo. O Vamos passo lá, 5, nosso que tempo tá é o plano passando, de a gente quer treinamento, tá respeitar o rapidinho, tempo de falta só mais vocês. 2. Não é, então, um cronograma, calendário de atividade, não é uma oportunidade para você se promover, não é colocar um monte de projetos, de iniciativas isolados que não têm conexão entre si. Comentei que eu estava fazendo uma reunião com o time do México e eles tinham só reuniões motivacionais em uma das reuniões e a gente tinha um lançamento importante para fazer. É claro que quando a gente reúne as pessoas presencialmente, a gente quer ter a conexão, mas não pode ser só isso, né? Então dá para ser também só atividade motivacional sem conexão com o negócio e também não dá, já fiz isso, faço a minha meia-culpa, um book gigante de 356 páginas com milhares de coisas para entregar. Então, executar um plano de treinamento estratégico é fundamental para você se posicionar como tal. E o 6º passo é a mensuração. Então, no CBTD desse ano, a gente fez uma palestra sobre a arte de mensuração de impacto em T&D, e aí a gente explicou cada uma das etapas. Aqui é a facilitação gráfica desse conteúdo, e a gente, terminando aqui, a gente vai colocar lá no chat que a gente tem. Eu não sei se todos vocês fazem parte do hub da nossa comunidade no WhatsApp ou não? A gente tem uma comunidade no WhatsApp, a gente troca... Então tá bom, porque a gente Então lá a gente vai colocar, tá bom, a gente coloca essa apresentação lá para vocês e acho que a gente também já compartilhou essas facilitações gráficas. Mas aqui tem um passo a passo sobre a mensuração e como a Thaís já falou lá atrás, o que é importante vocês terem de novo é comportamento. Então, nível 3 é onde a gente deveria se focar mais, né? Então, como as pessoas estão se comportando hoje, como elas vão se comportar depois da sua intervenção. Acho que foi isso. Desculpa. Pode falar. Essa questão do comportamento é algo muito desafiador para nós da área da saúde, porque assim, como analisar o comportamento do profissional, sendo que tem muitos outros fatores ali que podem alterar o desempenho final, vamos pensar assim. Eu acho que você tem que ser... A ideia é que você seja mais específico, né? Não sei, a depender do tema,
uma coisa que a gente faz também correlacionado a comportamento é nível de confiança. Então, quão confiante ele está naquele determinado tema. Mas, de novo, o comportamento ele tem que estar atrelado ao job description, né? O que é esperado daquele cargo, o que é esperado daquela função, como isso se traduz em comportamento observável durante o dia a dia de trabalho, que qualquer pessoa que esteja interagindo com essa pessoa possa, de fato, olhar e dizer, essa pessoa está fazendo ou não. Então, todo um trabalho, não é fácil, eu fiz isso para alguns programas, exigem reflexão, mas é você olhar o que é esperado daquela pessoa, daquele cargo, qual comportamento você espera que ela demonstre no dia de trabalho, e aí um jeito de você perguntar é talvez fazendo uma coisa que eu faço, tenho feito muito, é pesquisa de nível de confiança. Quão confiante eu tô com relação àquele comportamento? Ana, eu gosto também bastante, eu uso bastante o que é da base da roda do planejamento dos 6Ds, que uma das perguntas é o que essa pessoa fará melhor ou diferente. E essa frase me guia para determinar comportamento. Então, parece simples, mas pode fazer bastante diferença. E talvez, se eu estou falando assim, se a gente for falar de influência, autoridade, vou pegar um soft skill mais genérico. Talvez você teria que traduzir o que influência e autoridade significa para cada um dos profissionais que estão dentro do hospital. Então, estou aqui usando só, inferindo aqui, tá? O que seria influência e autoridade para o médico? O que seria influência e autoridade para o enfermeiro? O que seria... Estou te dando só um exemplo, né? Como que você traduz isso para o dia a dia daquele colaborador? Talvez seja mais fácil de você tangibilizar isso quando a gente fala de soft skills. Não sei se a gente respondeu a sua pergunta. Não, clareia, né? Mas são tantas coisas. No ano passado eu acompanhei a Vanessa, assim, vocês têm uma análise do colaborador muito específica, e isso facilita muito o trabalho. O nosso ainda é muito genérico, então isso deixa tudo aquém, né, do que fazer, enfim. Mas começa a fazer, eu sei, eu também não tenho, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, quando eu cheguei, há 3 anos, eu saí da indústria farmacêutica, que tem uma evolução, um segmento super desenvolvido para uma indústria manufatura, química, não tinha nada, né? Para mim foi um choque, estou ainda desenvolvendo muita coisa numa equipe. Então, assim, não desespera, mas assim, eu acho que o que olha para projetos específicos e principalmente para determinar esses comportamentos, essa mudança de comportamento nesses projetos específicos, entendeu? Em programas específicos, começa por aí do que você vai ver. Então, assim, dando exemplo, eu coloquei minhas fichas num programa de negociação e num programa de coaching que eu desenvolvi e implementei. E foi ali que eu coloquei o que eu queria ver de comportamento e eu estou acompanhando e mensurando. Não fiz para tudo, não fiz para todos, fiz ali. E assim vai, entendeu? É a minha sugestão para você, tá? Obrigada. Opa, imagina. Então, a gente vai compartilhar todos esses materiais e todos os frameworks. A gente tem né, Ana? A gente tem o curso Arte de Mensuração de Impacto, onde a gente fala bastante até dos dashboards e tudo mais, que é específico. Então, se você quiser, a gente também conversa com você no paralelo, tá? De como poder te ajudar. E aqui só o curso que o Ed, que estava aqui com a gente, vai estar com a gente, que é o Bridge, aí a gente tem um encontro para cada um desses passos, a gente tem aulas para cada um desses tópicos, e aí a gente consegue se aprofundar um pouco mais, mas acho que nessa 1h10 a gente conseguiu dar pelo menos um gostinho e passar para vocês algumas desses conceitos que a gente aborda ao longo dos 4 meses do Bridge. E aí fica o convite, se vocês quiserem se aprofundar, a gente está no segundo lote agora. Então, a gente tem conteúdo gravado, dá para acessar por até 1 ano. E aí a gente tem 5 encontros ao vivo com cases, roleplays, para a gente poder falar e discutir bastante cada um dos temas. E um encontro presencial em São Paulo,
se Deus quiser, a Thaís vai estar nesse de dezembro, a Thaís vai estar no Brasil comigo de novo. Então, fica o convite para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nos 6 passos. E aí, Aninha, se você quiser falar só sobre mensuração, a gente fala com você separado também, tá? Às vezes a gente bate um papo sozinha, para ver como a gente consegue te ajudar. Obrigada. Imagina. Bom, Muito bom. Alguma pessoal, dúvida, alguma pergunta? que vocês tenham? É bastante conteúdo, a gente sabe.